Quem eram as rivais de Cleópatra pelo amor de Marco Antônio? As terceira e quarta esposas do general romano, Fúlvia e Otávia, adotaram estratégias variadas para atrair o marido para longe da rainha do Egito. Seja muito bem-vindo ao canal Palavra Arcaica. Seja nosso acompanhante nessa emocionante viagem pelo passado. E se você gostar desse conteúdo, inscreva-se e habilite o sininho para ser notificado toda vez que um vídeo for lançado. Cleópatra VII, rainha do Egito, continua sendo uma das mulheres mais notórias do mundo antigo. Seus relacionamentos com Júlio César e Marco Antônio foram uma fonte de escândalo particular, principalmente em Roma. O estadista Cícero, por exemplo, resumiu seus sentimentos sobre ela com um simples "eu odeio a rainha". Mas muito menos comentadas hoje são as mulheres que, sem dúvida, tinham mais motivos para desprezá-la. Fúlvia e Otávia, as esposas romanas de Antônio, tornaram-se as mais ferrenhas rivais amorosas de Cleópatra. Suas histórias, repletas de episódios de vingança, derramamento de sangue e mísseis centrados nos genitais, merecem ser muito mais conhecidas. Fúlvia era casada com Antônio quando o general e político romano embarcou em seu caso com Cleópatra. Vinda de uma família rica no centro-oeste da Itália, ela foi casada e viúva 2 vezes antes de seu relacionamento com Antônio começar. Primo do falecido César, Antônio tinha um histórico militar impressionante. Fúlvia desempenhou um papel na formação da aliança de seu marido com Otaviano, sobrinho neto e herdeiro de César, mais tarde conhecido como Augusto, e Marco Emílio Lépido, outro aliado de César. O chamado Segundo Triunvirato, que deu poder aos 3 homens para governar o império entre eles, foi fortalecido pelo noivado da filha de Fúlvia de seu primeiro casamento, Cláudia, com Otaviano. Fúlvia sofreu como consequência da inimizade de longa data de Antônio com Cícero. O orador repetidamente reprovou os triunviros pela ameaça que eles representavam para o sistema republicano. Em suas Filípicas, uma série de discursos vitriólicos criticando Antônio, Cícero lançou Fúlvia como uma vilã sanguinária e voraz. Dizem que Fúlvia se vingou depois que Cícero foi morto pelos soldados de Antônio em 43 a.C. Ela supostamente pegou sua cabeça decapitada, cuspiu nela e perfurou sua língua com seus grampos de cabelo. Foi 2 anos depois que a disputa entre Fúlvia e Cleópatra começou para valer. Após a Batalha de Filipos, Antônio se reuniu com a rainha do Egito, que ele conheceu quando ela era adolescente. A Guerra Civil o viu reivindicar a vitória com Otaviano sobre os libertadores que assassinaram César em 44 a.C. Historiadores antigos falaram muito da atração entre vencedor e rainha. Antônio ficou impressionado com sua aparência e inteligência, escreveu o historiador Apiano, e imediatamente conquistado por ela como se fosse um jovem, embora na verdade tivesse 40 anos. Cleópatra sabia que um relacionamento com Antônio poderia ser mutuamente benéfico. Ela precisava do apoio de Roma. Ele precisava de fundos e apoio para uma guerra que estava se formando contra os partos, do Irã moderno. À medida que as notícias de um relacionamento sério entre Antônio e Cleópatra se espalhavam por Roma, as pessoas naturalmente presumiram que Fúlvia faria qualquer coisa em seu poder para trazê-lo de volta para casa. Foi assim que, quando Fúlvia provocou uma guerra na Itália em 41 a.C., se acreditava que ela agiu simplesmente por ciúmes e astúcia vingativa. As motivações de Fúlvia eram de fato mais complexas. A Guerra Perusina viu-a unir forças com seu cunhado Lúcio em um esforço para corrigir o equilíbrio de poder no triunvirato ao defender Antônio sobre Otávio. Fúlvia ficou pessoalmente ofendida pela decisão de Otávio de se divorciar de sua filha, para que ele pudesse se casar com outra mulher. A tensão entre a ex-sogra e o ex-genro cresceu tanto que Otávio alegou que Fúlvia o ameaçou. "Ou vá para a cama comigo", ela supostamente disse, "ou lute comigo". Eles escolheram lutar. A guerra levou a um dos cercos mais sangrentos da história antiga. Embora o poder ostensivamente estivesse com Lúcio, um senador sênior, o poder real, de acordo com o historiador romano Cássio Dio, estava com Fúlvia. Ela não apenas ajudou Lúcio a levantar legiões, mas também viajou para Praeneste, hoje Palestrina, na Itália Central,
onde uma espada estava cingida ao seu lado, e ela dava sinais aos soldados e muitas vezes até se dirigia a eles. Fúvia e Lúcio buscaram refúgio dentro dos muros da cidade enquanto as forças de Otávio começaram a lançar mísseis. Várias das balas de chumbo que os homens dispararam estavam inscritas com mensagens grosseiras. "Estou mirando no clitóris de Fúvia", diz uma, que foi milagrosamente recuperada do local. As forças de Otávio ganharam vantagem e fizeram os cidadãos dentro dos muros se submeterem à fome. Fúvia e Lúcio foram poupados. Antônio não teve pressa em retornar a Roma após o desastre. Cleópatra engravidou de seu filho, ou melhor, de seus filhos. Em 40 a.C., ela deu à luz gêmeos, Cleópatra Selene, nomeada em homenagem à Lua, e Alexandre Hélio, nomeado em homenagem ao Sol. Um terceiro filho, Ptolomeu Filadelfo, viria a seguir. Antônio mal teve tempo de conhecer os filhos que teve com Fúvia em Roma. Logo, Fúvia tomou a decisão de viajar até ele com seus 2 filhos pequenos, mas havia pouco tempo para uma reunião familiar. Antônio culpou Fúvia pelo caos da guerra perusina e alegremente deixou-a para trás na Grécia, onde ela havia adoecido quando foi convocado para uma conferência com Otávio na Itália. Notícias chegaram até ele de que Fúvia havia morrido de sua doença. A morte dessa mulher obcecada por assuntos públicos que atiçou as chamas da guerra por ciúmes de Cleópatra, escreveu a piano. Parecia extremamente lucrativa para ambas as partes, que estavam livres dela. O consenso permaneceu de que Fúvia havia provocado uma guerra civil em resposta ao caso de seu marido com Cleópatra sozinha. Seus esforços para ajudar Antônio nunca foram reconhecidos. Se Cleópatra acreditava que agora tinha Antônio apenas para si, ela estava errada. Como parte da renovação de sua aliança política com Otávio, Antônio concordou em se casar com a irmã do futuro imperador, Otávia. Cleópatra agora tinha uma nova rival. Linda, sensata e mãe de 3 filhos, recentemente viúva, Otávia era, pela reputação popular, uma coisa maravilhosa. Antônio estava entusiasmado com a união, mas não fez nenhum esforço para esconder dela seu relacionamento contínuo com Cleópatra. Otávia e Antônio logo tiveram 2 filhas, Antônia maior e Antônia menor. O relacionamento deles foi tenso, no entanto, pelas ausências frequentes de Antônio e pelas tensões crescentes com Otávio. "Se o pior prevalecer e a guerra ocorrer", Otávia disse ao irmão, "é o destino de um de vocês conquistar e o outro ser conquistado. Não está claro para que lado isso vai, mas em ambos os casos, minha vida será uma miséria." De acordo com o biógrafo de Antônio, Plutarco, Otávia previu que estava destinada a se tornar a esposa do homem que havia matado seu irmão ou a irmã do homem que havia matado seu marido. Ela finalmente tomou a iniciativa de navegar até Antônio em um eco agourento das ações de Fúvia. Otávio ficou feliz por sua irmã ir. Se Antônio fosse menos do que respeitoso com ela, ele teria motivos para declarar guerra. Otávia chegou ao leste e encontrou uma pilha de cartas de seu marido errante. Antônio pediu que ela não prosseguisse enquanto ele estivesse em expedição. Frustrada, mas não iludida ao ponto de acreditar que a guerra parta sozinha o estava segurando, Otávia enviou a Antônio uma mensagem simples. Para onde ela deveria enviar a bagagem e os presentes que havia trazido para os soldados? Sua gentileza era característica e encantou Antônio, mas Cleópatra viu isso como um estratagema para atraí-lo para longe. Com medo de que Antônio a abandonasse em favor de sua esposa, Cleópatra parou de comer e vinha até ele parecendo abatida sempre que ele dizia que tinha que ir embora. Em um ponto, Antônio ficou com tanto medo de que Cleópatra pudesse se matar que adiou uma campanha militar. Plutarco acreditava que Cleópatra estava em dívida com Fúvia por ensinar Antônio a ser obediente com mulheres dominadoras. O povo de Roma sentia-se cada vez mais simpático a Otávia, especialmente depois que Antônio a instruiu a deixar sua casa. Mantendo sua dignidade, Otávia concordou em fazê-lo e continuou a cuidar não apenas dos filhos que teve com Antônio, mas também dos filhos de Antônio com Fúvia. Em 32 a.C., Antônio pediu o divórcio de Otávia. Ele agora estava livre para se casar com Cleópatra. Otávia estava determinada a que seu irmão não a usasse como desculpa para declarar guerra a Antônio.
já que não era nada bom ouvir que, dos governantes mais poderosos, um lançou os romanos em uma guerra civil por amor a uma mulher, o outro por ressentimento em nome de uma mulher, como Plutarco escreveu mais tarde. Mas Otávio não conseguiu se conter. A oportunidade de triunfar sobre seu parceiro político finalmente havia chegado. Otávio fez o testamento de Antônio ser lido em voz alta. Antônio não só havia pedido para ser enterrado com Cleópatra quando morresse, o que o testamento supostamente dizia, mas ele também havia nomeado seus filhos como seus herdeiros. O Senado romano, temendo o domínio do Egito sobre Roma, despojou Antônio de seus poderes políticos. Quando uma votação foi aprovada para declarar guerra a Cleópatra, e somente a Cleópatra, os piores medos de Otávia foram concretizados. A batalha decisiva foi travada com Antônio e Cleópatra de um lado e Otávio do outro, nas águas de Ácio, no noroeste da Grécia, em 31 a.C. Cleópatra, comandando sua própria armada de reserva, liderou um avanço importante, mas as forças de Otávio venceram. Alguns escritores e poetas antigos, como Horácio, sugeriram que a rainha propositalmente levou Antônio à derrota para ganhar a posse dele como parceiro. Isso é implausível, mas ela garantiu que tinha um plano pelo qual eles poderiam juntos escapar da servidão nas mãos de Otávio. O suicídio duplo do casal se tornou, com razão, uma das passagens mais famosas da história. O que é menos lembrado, no entanto, é que em seus últimos dias, Cleópatra implorou a Otávio por clemência, oferecendo-se para enviar presentes à esposa e à irmã dele. Otávia pode ter sido sua rival amorosa, mas Cleópatra reconheceu seu poder e influência. Otávia se tornou o último membro do triângulo amoroso de pé. Sempre magnânima, ela concordou em criar os filhos sobreviventes de Cleópatra e Fúvia, junto com os seus. O que você achou? Deixe sua opinião abaixo nos comentários. Ela é muito importante para o canal. Se você gostou do conteúdo, compartilhe o vídeo com seus amigos e conhecidos. Um forte abraço. Nos vemos em breve. Até lá.